Voltamos com a notícia de frente, 6 horas e 51 minutos. E agora a gente dá seguimento à nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado. Sempre aqui é uma política do Grupo Gazeta de Comunicação de oportunizar você, né, para fazer a melhor escolha. Por isso que a gente tem essa rodada de entrevistas, sempre, claro, preservando e fomentando a democracia no nosso país e você, cidadão aí do outro lado. Olha, e hoje, seguindo uma ordem definida com os representantes dos candidatos ao Senado e a direção de jornalismo, a gente recebe o candidato do DC, o Eliseu Nascimento. Bom dia, candidato, seja bem-vindo. Bom dia, Nayara, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia, professor. Bom dia. Agradecer ao Grupo Gazeta por esta oportunidade democrática de estarmos aqui para podermos discutir, falar um pouco da nossa candidatura ao Senado. Candidato, o senhor é sargento, né? O senhor tem muitos apoiadores dentro da polícia, mas quem que é o candidato da PM de Mato Grosso? É o senhor ou é a Coronel Fernanda? Bom, como a gente sempre diz, né, a política ela é um campo democrático, né, e que os policiais, militares, bombeiros e segmentos, ele tem observado passo a passo de cada candidato, né? Eu construí a minha história política com muito empenho, muita dedicação. Fui o líder do movimento salarial quando tínhamos o quarto pior salário dos militares no Brasil no ano de 2013. E esse trabalho que nós fizemos forte junto à nossa categoria nos credenciou a ter hoje aí um apoio maciço dentro da própria instituição, né? E não só por isso, por ter sido sempre também um policial militar de rua, um policial militar que realmente... Então o senhor é o candidato da PM? Creio eu que sim. O que o senhor fez pela Polícia Militar durante agora o Legislativo do Estado? Porque isso vai ser cobrado. Nós temos hoje aí uma cobrança da alíquota da Previdência dos 9,5%, algo que foi um tema muito discutido, inclusive aqui mesmo no programa, e que é uma emenda de minha autoria. Hoje os militares ainda têm condições de estar pagando os 9,5% conforme a lei federal, devido a essa emenda de minha autoria. Acreditamos que hoje nós temos muito que avançar. Infelizmente nós temos um governo do Estado que ele persegue servidor público, persegue militares, e hoje a própria candidata militar, o partido dela está coligado com o próprio governo. Não dá para entender, muitas vezes, uma representatividade a uma categoria que está sendo perseguida. Então, hoje, muitos dos militares, através de ações, estão pagando os 9,5%. E é referente a isso, porque existe uma lei vigente e o governo do Estado, para poder alterar para cobrar os 14% de forma legítima, ele tem que passar um novo projeto pela Assembleia Legislativa. Além das promoções que seriam suspensas desde o ano de 2019 e que, através do nosso empenho, a nossa dedicação como deputado estadual, defensor dos militares e dos servidores públicos, nós conseguimos manter essas promoções ativas da gloriosa Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. Candidato, o senhor assumiu como vereador e não foi até o final do mandato. Está assumindo como deputado estadual e já está querendo ser candidato ao Senado. Sabe-se que o posto de senador da República é um posto muito importante, exige, sobretudo, muito preparo, né? O senhor sabe, por exemplo, por que o senador tem um mandato de 8 anos? O senhor sabe por que é o único cargo que tem um mandato de 8 anos? Bom, a questão Qual o motivo disso? A questão hoje de ser um vereador por 2 anos, um deputado de 2 anos, eu acredito que seja justamente pelo nosso potencial político. E creio eu que todos aqueles que almejam um cargo político, tanto de senador quanto o próprio governador, às vezes até a questão de prefeito, ele deveria passar por um processo de representatividade no legislativo. Acredito que até bem mais além que isso. Eu, antes de ser vereador, eu fiz um trabalho forte como líder comunitário na região do bairro Altos da Serra, Planalto, e esse trabalho foi nos fortalecendo para que nós pudéssemos vencer uma eleição de vereador. Como vereador, nós fizemos um grande trabalho na Câmara Municipal, principalmente voltado aos bairros mais humildes, aos bairros mais carentes,
a população mais humilde, e isso fez com que nós conseguíssemos chegar ao posto de deputado estadual. E hoje, como deputado, nós temos aí pautas, né, defensivas aos servidores públicos, ao próprio pescador, contra o projeto Cota Zero, que não foi aprovado justamente por causa do nosso empenho, a nossa dedicação. Estamos aí com a CPI da Energisa, ela está suspensa, né, que retoma aí pós-pandemia e que é algo também aí que já deu um certo impacto. Então, acredito que seja justamente por esses fatores que a própria população ela começa a nos ter uma visão de forma diferenciada para que nós possamos almejar outros cargos. Então, essa nossa experiência como líder comunitário, vereador, deputado, ela nos credencia sim a ser um senador, diferente muitas vezes de para alguns. credenciar a ser senador, o senhor precisa saber por que um senador tem um mandado de 8 anos. O senhor não me respondeu. Isso é fundamental. A posição de um senador, ele é fundamental. É muito diferente de deputado estadual, que é muito diferente de vereador. Não basta querer ter vontade de ser senador, é preciso ter um preparo. Aquele que não sabe o que procura, não identifica o que acha. Se você vai para o Senado e chega lá de paraquedas e não sabe por que ele tem 8 anos de mandato, qual é a função dele, nós não vamos ter, de certa forma, uma prospecção, um posicionamento importante para o Estado em nome da população brasileira. A diferença, considerando que nós estamos que o nosso sistema é um sistema bicameral, ou seja, você tem Câmara Federal e Senado Federal em um lugar só, 8 anos de senador é justamente para dar estabilidade ao Estado, que é muito diferente de deputado estadual. É por isso que se tem 8 anos enquanto Senado da República. Eu lhe pergunto, você enquanto senador, buscando estabilidade do Estado, né, o que é que você vai fazer para trazer, qual é o foco, qual é a sua função enquanto senador, o que é que você vai fazer para o Estado, o que é que você já pensa em fazer para o Estado caso o senhor seja eleito? Bom, hoje nós temos aí grandes temas em discussão. Nós tivemos aí a questão da reforma previdenciária, nós tivemos outros temas, né, que impactam aí a questão dos servidores públicos e também a questão da reforma administrativa que está em curso para o ano de 2021. Né? São temas que já estão discutindo, a própria reforma tributária, e são dentro desses temas que nós iremos trabalhar forte para que nós possamos realmente ver aquilo que não seja tão impactante, prejudicial ao cidadão mato-grossense. Né? Temos aí também, hoje, a questão de uma representatividade que falha dentro dos municípios por parte dos senadores. Eu falo até em questão de próprio investimento. Existe apenas alguns grupos, algumas partes do Estado que são beneficiados com essa representatividade de senador. Né? Acredito que pelo próprio impacto econômico de gasto em campanha, que tem que ser voltado àqueles que bancaram, aqueles grandes barões aí que bancaram as determinadas candidaturas. E é essa política que nós temos que buscar a mudança. É por isso que nós viemos de dentro de um Mas cenário o senhor vem político. com qual bandeira, então? Porque o senhor falou aí da bandeira dos barões, mas também tem uma outra bandeira sendo levantada, que é a bandeira Bolsonaro. O senhor vem com essa? Olha, sobre a questão do Bolsonaro, eu fui um dos únicos candidatos que realmente levantei a bandeira do presidente nas eleições de 2018. Carreguei a bandeira, perdi a voz em trio elétrico, pedindo voto, né? Sabemos que existem outros candidatos que também estiveram na mesma situação. Um monte, né, candidato? E hoje até quem estava de vermelho na eleição passada se apresenta como verde e amarelo. Quem, né? por exemplo? Existe pessoa que infelizmente tem que dar nome aos bois, não consegue ter sombra própria, não consegue ter aí uma identidade própria, um CPF. Quem, por exemplo? Uma RG. A minha RG, por exemplo, é militar, é 880-128. E eu utilizo essa minha identidade, né? Através do trabalho forte que eu adotei, desde líder comunitário, como eu disse aqui. Né? Então, eu estou credenciado hoje
para realmente ser um político através daquilo que eu já plantei na minha vida. Mas o seu e não presidente... ficar como um poste aí à sombra de determinadas autoridades. Mas o seu presidente, o nosso presidente, seja ele bom ou ruim, porque é nosso. Você pode ser de esquerda, você que está nos assistindo, mas ele é o nosso presidente. Você está no Brasil, ele é seu presidente, né? Ele enterrou essa semana um ganho popular que é a Lava Jato. Enterrou a Lava Jato, definitivamente, que botou um monte de bandido, de corrupto na cadeia. Entendeu? Botou inclusive o Lula, que é, se você for lá no Google e digitar qual é o maior ladrão do mundo, vai aparecer o rosto dele lá, não sou eu que estou dizendo, o Google responde dessa forma, né? Você vai se esteirar, você vai à sombra do Jair Bolsonaro, apesar de ele ter realmente enterrado a Lava Jato? Quero aqui deixar claro a todos que eu sou candidato do povo mato-grossense. Sou candidato do povo mato-grossense. Eu estive em apoio ao presidente Bolsonaro, continuo defendendo muitas das ideias e o trabalho do presidente Bolsonaro, mas não posso vir aqui dizer que simplesmente eu vou acatar todos os projetos que o presidente colocar para ser votado. Até porque existem alguns projetos que possa vir em desencontro àquilo que é do interesse da população. Por exemplo, essa própria reforma hoje tributária, dependendo da forma com que for unificados os impostos e for criado um outro imposto que vai impactar o cidadão, eu tenho que me posicionar contrário. Porque a gente tem que entender que a população está cansada de pagar impostos. Aqui na Assembleia Legislativa, por exemplo, eu votei contrário a alguns projetos que é um parâmetro do governo federal, que prejudicaria ativamente os servidores públicos. O senhor nunca votou contra os servidores públicos? Nunca votei contra os servidores públicos. Porque teve alguns colegas que foram taxados de traidores. O senhor não entra nesse rol, então? Eu votei a favor dos servidores públicos, né? Estive em defesa dos servidores, principalmente na questão de comissões. Eu sempre reunido ali com o Fórum Sindical, trabalhei ativamente aí com os servidores públicos. Olha, você tocou num ponto importante que certamente, caso o senhor seja eleito senador, o senhor vai participar de algumas comissões. E a reforma tributária é fundamental, assim como a reforma administrativa em nosso país, né? O senhor é a favor da mudança do tributo em cima do consumo para a propriedade ou vice-versa? Porque hoje nós temos em cima do consumo, né? Do produto consumido, do arroz, por exemplo. O rico paga a mesma alíquota de imposto que o pobre, né? E pela propriedade, quem tem mais paga mais. Como é que o senhor tramita, como é que o senhor votaria caso tivesse essa oportunidade? Bom, essa reforma tributária, ela está começando a calorar lá no Congresso Nacional. Nós temos algumas questões que ela ainda há de ser muito bem estudada e analisada. Né? Por exemplo, lá há uma explicação, né, que pelo que a gente tem acompanhado, é que os tributos, ele será de alguma forma, em alguma situação, unificado de uma forma explicativa, que ele irá ser reduzido os impostos, né? Mas será criado um de 0,2 também para os autônomos e vários outros também trabalhadores, né, que não sejam cadastrados, criando um novo cadastro. Então, assim, nós temos que entender também que hoje nós temos grandes empresários, nós temos aí barões que, devido à questão das exportações dos seus produtos, que nem é consumido aqui no nosso estado, nem no nosso país, ele paga praticamente imposto zero. E isso não eu vejo que não é algo assim que é respeitoso à nossa população, principalmente com o menor, com o que mais paga imposto é o pequeno trabalhador. E isso tem que ser revisto também dentro dessa reforma tributária. Então, assim, se for para ser criada uma reforma tributária que vai elevar a quantidade de imposto de forma generalizada, eu tenho que me posicionar a essas mudanças. E sendo uma pessoa linkada ao próprio presidente Bolsonaro, para poder levar conhecimento e buscar dentro do diálogo com a bancada, né, de Senado Federal, para que nós possamos realmente reaver algumas mudanças
e manter aí o que seja menos impactante ao cidadão mato-grossense no que tange a questão dos impostos. Eu quero voltar àquele questionamento do Haroldo, do início. O senhor não tem medo de ser taxado pela população ou pelos seus opositores como o famoso nunca termino, que começou vereador e não terminou, começou deputado, pode não terminar, e começou senador? Qual que é a garantia que a população vai ter se te eleger senador, se eleger o senhor senador, que o senhor vai dar continuidade ao seu mandato? Bom, eu vejo que nós estamos no caminho certo. Eu não tenho dúvida disso. Existem pessoas que já querem ser senador já de primeira viagem, né? Eu tendo passado pela Câmara por 2 anos, estando já como deputado por 2 anos, está me criando uma certa bagagem, uma certa experiência, para que nós possamos realmente representar o Estado de uma forma mais forte, né, como senador. Eu acredito que a própria população, ela tem hoje essa ausência, essa necessidade de um representante legítimo do povo. E é isso que fez com que nós nos encorajávamos e colocasse o nome à disposição. Nosso nome entrou aí à disposição como pré-candidato, de forma humilde, e as coisas foi criando um corpo, uma roupagem, atraiu o próprio partido do PSL, que é um dos maiores, ao qual inclusive elegeu o presidente Bolsonaro, né, nos colocar como candidato. E a própria população começou a fazer essa cobrança para que nós pudéssemos pleitear esse cargo de Senado, né? E assim sendo, a gente colocou à disposição, né? Você ser candidato é uma coisa. Então o senhor vai terminar esse mandato, se eleito? O senhor garante isso para a sociedade? Ou o senhor vai se candidatar a governador, outro... Não, a sociedade tem que ter uma garantia. Nessa pegada aí que está indo, daqui a 4 anos é candidato ao governo. Eu fui um dos vereadores de destaque na Câmara Municipal. Eu, como deputado estadual, né, presidente da Comissão Parlamentar de Segurança Pública, contribuí bastante com a segurança pública, com mais de 20 milhões de investimento que buscamos na bancada federal. Esse nosso trabalho forte é que faz com que a gente esteja num auge político. Eu acredito que por a gente ser um deputado de destaque, nós estamos sendo cobrados a ser candidato ao Senado da República. E é por isso que nós estamos bem posicionados em pesquisas que têm sido apresentadas aí, né, por alguns institutos, e isso mesmo eu não estando na campanha. Eu estou começando a entrar na campanha agora, pois eu estava acometido pela Covid-19, fiquei aí até a segunda-feira, agora que eu tive, né, essa liberdade para poder sair, autorizado pelos médicos, e agora a gente veio para a campanha. E a gente vê um certo desespero da oposição justamente por causa desse crescimento político. Agora, sobre a gente cumprir o nosso mandato, vai depender da própria população. Se a sociedade mato-grossense entender que eu deva representar o povo mato-grossense como senador, ela vai votar 270, ela vai votar Sargento Eliseu Nascimento. Se ela entender que não, que eu continue deputado, fazendo a representatividade, né, ela vai eleger o outro candidato a senador. Eu tenho certeza que, independente do resultado, vencendo ou não, é o manifesto do povo mato-grossense. E se porventura eu não vier a vencer a eleição de Senado, retomo as minhas atividades de cabeça erguida como deputado estadual e darei o melhor de mim até o meu último dia de mandato como deputado em 2022. Então esse é o trabalho que eu estou adotando e acredito que nós iremos sair vitoriosos, porque a própria população mato-grossense está cansada dessa política fajuta de senadores que tem por aí. É preciso ter em mente que é muito diferente deputado estadual para um senador da República. O deputado estadual mexe com a vida do contribuinte no Estado, né? O senador da República vai mexer com a vida do brasileiro, não é só do mato-grossense. Você tem, inclusive, prerrogativa para mexer, fazer emenda constitucional. Já pensou nisso? Quer dizer, você pode mudar a Constituição, o que é fundamental para aquele que quer lidar com questões polêmicas, como porte de arma, por exemplo. O senhor é policial, o senhor pode estar numa comissão exatamente dessa, né? Aí eu lhe pergunto,
Que tipo de emenda constitucional, o que o senhor gostaria de mudar na Constituição hoje, Sabe, caso fosse senador da República? sabe quem hoje utiliza armamento? Polícia e bandido. Cidadão de bem hoje, ele não utiliza armamento. Então, o senhor é a favor ou é contra a posse e a porte de arma? Eu sou a favor que o cidadão de bem, o comerciante, aquele que não tem passagem policial, aquele que tem um preparo psicológico para poder adquirir sua arma, ter o seu porte, sua posse, que esse possa sim ter o seu porte. Eu sou a favor. Eu não sou a favor de bandido utilizar arma, chegar no comerciante que está trabalhando atrás das grades, porque nem a segurança de abrir a porta do seu comércio ele tem. Eu, como policial militar da Rotan, que trabalhei por 18 anos, eu sei muito bem o que é a vida de um comerciante. Eu sou filho de comerciante. Meu pai chama-se Seu Zé, do bar e lanchonete Dallas, que toca um barzinho no bairro Altos da Serra até hoje. Quantas as vezes meu pai, né, teve que fechar o comércio, muitas vezes até fora do horário que poderia estar fechando, por causa de marginalidade, né? Então eu sou a favor do porte de arma para o cidadão de bem, aquele que esteja preparado psicologicamente através de cursos, aquele que esteja preparado para poder ter um armamento dentro de sua própria residência, com um cofre totalmente adequado. Isso tem que ser as inspeções pela Polícia Federal e ele comprovar que ele está dentro dos moldes a poder portar e ter a posse de uma arma. Eu não concordo que hoje um cidadão de bem, ele fique trancado dentro da sua casa, 3 horas da manhã, o marginal chega, soca o pé na porta, entra com armamento e o cara não pode ter uma arma para poder defender ele e defender a sua família. Inclusive fatos de marginais entrar dentro de residência, estuprar a mulher na frente do marido. Candidato. Eu já presenciei fatos como Então, esse. um bandido bom, bandido morto. Não posso citar isso porque eu acredito que cada caso é um caso, né? Jamais eu iria me posicionar aqui contra a vida. O bandido ele tem que ser, dependendo do crime cometido, logicamente, ele tem que pagar pelos seus atos. Preso e uma ressocialização que realmente funcione. Agora, todos nós temos que ter direito à sua legítima defesa. É um fato totalmente diferente. Não que o cara vai portar uma arma e vai sair matando bandido na rua. Aí também não. O senhor disse que começou efetivamente, mais fortemente, a campanha agora. Mas o senhor mal começou a campanha e já teve pedido de busca e apreensão do seu material? Como foi isso? O senhor está com material irregular, candidato? Pois é, né? Então, assim, existem algumas concorrências que começam a entrar em parafuso. Que concorrência, candidato? Né? A concorrência que, infelizmente, não consegue decolar, nem com a sombra de determinadas Vamos dar nome aos bois. pessoas gigantes. Vamos dar nome aos bois, né? porque aqui não fica, a gente não fica passando mão na cabeça de ninguém, não. Quem é que entrou contra o senhor na justiça? Quem entrou contra a minha pessoa, né, com uma ação contra o candidato a senador Sargento Eliseu Nascimento, foi a Coronel Rúbia, foi promovida agora recentemente, a Coronel Rúbia entrou com uma ação. Eu quero citar aqui sobre o fato de material gráfico. Você tem um veículo, né? Você tem um veículo. O seu veículo tem ali um vidro traseiro. O candidato a senador, ele tem um material gráfico que é menor, que ele enquadra ali dentro da metade do vidro traseiro do veículo. E é colocado. Se o candidato a vereador, né, ele tem o seu material e ele coloca do outro lado com o seu CNPJ, nota fiscal, tudo de forma bonitinha e organizada, o que não pode a eleição suplementar com a eleição de vereador é você fazer o impresso do material conjunto. Você não pode imprimir conjunto. Agora, o dono do veículo, ele tem o direito democrático dele de escolher quem ele apoia para senador e quem ele apoia para vereador e quem ele apoia para prefeito. Ele coloca no carro dele, ele adesiva com o que ele quiser. Então, devido à nossa campanha decolar, está aí nosso material gráfico aí sendo divulgado aí. Aqueles que porventura queiram, né, o nosso material, estará no nosso comitê lá na Fernando Corrêa. Agora, candidato. Né? Então, esse material, só para concluir, esse material é um material legítimo e legal.
Então a pessoa começa a entrar em parafuso, porque mesmo usando a imagem do presidente da República, não consegue decolar, nem em pesquisas e nem com o material gráfico sendo divulgado no município de Cuiabá, e aí começa a criar essas ações, Agora, esse tipo de candidato, perseguição. Está achando ainda, às vezes, que está dentro de um quartel da Mas ele é coronel, você é sargento. Então tem que muita calma nessa hora. Candidato, o senhor fala que vai enaltecer, claro, a sua classe de policiais, mas tem uma classe que está bem chateada com o senhor, hein? Como que o senhor vai conquistar a classe dos vigilantes? Bom, já que o senhor tem um projeto aí polêmico de colocar policiais aposentados no lugar de vigilantes. Bom, esse é um projeto sobre a guarda patrimonial. Na verdade, foi o governo do estado, o senhor governador Mauro Mendes, ele foi autor de uma mudança, né, que tira, desburocratiza, né, a própria Polícia Militar da Reserva a retomar aí as atividades como guarda patrimonial. Quero dizer aos meus irmãos vigilantes, né, ao qual eu orgulhosamente fui vigilante antes de ser policial militar, que eu tenho compromisso com a classe dos vigilantes. E a nível federal nós temos muito trabalho a representar. Dentro do estado, leis em benefício aos vigilantes, à classe de vigilante, nós não temos como fazer esse tipo de trabalho. Mas o senhor é favorável de colocar o policial no lugar do vigilante? Não, o policial aposentado? A questão é o seguinte... O senhor é favorável? Vou deixar bem claro sobre essa questão dos vigilantes. A guarda patrimonial, ela já existe há mais de 10 anos. Não fui eu que criei a guarda patrimonial. E ela segue aos mesmos moldes. O governo do estado está adotando uma medida de as empresas de vigilantes que estão vencendo o contrato, ele está substituindo por guarda patrimonial e também a fiscalização eletrônica. Pode chegar lá no Palácio do Governo, você vai ver que já foi implantado câmeras. Ele está substituindo a mão de obra, não apenas dos vigilantes, mas como dos próprios policiais da reserva, por fiscalização eletrônica. Então isso aí é um papel do governo que está sendo feito, ao qual eu sou contrário a isso aí. Agora, logicamente, né, que foi criado uma situação. Agora, já discutimos, inclusive, com a classe dos vigilantes, o próprio sindicato. O Valdemir da MM hoje é um candidato a vereador, né? Inclusive está linkado ao nosso partido. E junto com a categoria, nós estamos trabalhando, buscando medidas de projeto para que nós possamos atender a demanda, que o vigilante realmente ele possa ter, a nível federal, né, uma questão salarial mais valorizada. Como deputado estadual não consigo, agora como senador a gente consegue fazer essa unificação na questão salarial e também, além disso, a questão do próprio porte de arma para os vigilantes, que é um projeto que nós temos a nível do Senado. Até para conhecer a produtividade do candidato enquanto vereador, enquanto deputado estadual e possivelmente enquanto senador, caso for legitimado pela população, né? Me apresente um projeto de lei seu enquanto vereador e um projeto de lei seu enquanto deputado estadual. Tem uns 2 minutos para isso. Um projeto de lei Rapidamente. nosso, um projeto de lei nosso hoje na Câmara Municipal que foi aprovado, é uma lei hoje, é o projeto Mariana, né, que dá isenção aí às pessoas que vivem em home care, né, a isenção de pagamento de taxa de água e esgoto. Essa lei ela está vigente. Pessoas com portadores de doenças acometidas com gravidade, e tem sido já inclusive colocado em prática, né? Isso já tem sido colocado em prática, muitas famílias já foram beneficiadas com essa nossa lei, é uma das nossas enquanto vereador, leis, né? Enquanto vereador. E como deputado? Como deputado nós temos aí alguns projetos em curso, nós temos tido dificuldade em aprovação de projeto, até porque nós temos um advogado do mal lá dentro, que é o presidente da própria comissão da CCJ, nós temos lá, né, o sérvio do governo, que é o líder do governo. Infelizmente, ele tem adotado uma medida apenas de perseguir servidores públicos e etc. E os nossos projetos, ele é voltado mais à questão do servidor público,
em defesa dos policiais militares, como caso de unificação de quadro de subtenente-sargento, questão do próprio retomada do SHUA, né, do curso de oficiais administrativos e vários outros. Agora, infelizmente, nós temos aí, né, um rolo compressor do governo na Assembleia Legislativa que não tem nos permitido a aprovação desse projeto. E temos também, né, outros deputados, que inclusive da base, que não conseguem aprovação de projetos impactantes. Então, hoje na Assembleia Legislativa, não é apenas o sargento Eliseu Nascimento que tem sido prejudicado, mas sim os próprios outros deputados que fazem parte da base. A gente chega ao fim dessa entrevista, mas assim como todos, o senhor tem 1 minuto, está ali na tela, para fazer suas considerações finais. Bom, quero aqui dizer ao povo mato-grossense que nós estamos aí em uma campanha, né, para essas eleições suplementares de Senado e que nós queremos realmente trabalhar por você. Você das cidades mais distantes, que hoje busca aí uma infraestrutura, uma saúde, uma qualidade melhor. A você, servidor público, que sempre estive em defesa dentro da Assembleia Legislativa, nós temos que ir para o Senado Federal defender as nossas categorias, aos policiais, bombeiros militares. Nós iremos trabalhar forte para que nós possamos reaver muitos dos nossos direitos. Portanto, aos bairros, à cidade de Cuiabá, né, investir com as nossas emendas do Senado Federal, e é com esse intuito que nós iremos trabalhar, né, defender os povos mais humildes. Portanto, peço seu voto de confiança, Sargento Eliseu Nascimento, senador da República com o número 270. Certo, candidato, muito obrigada pela sua vinda aqui. Obrigado, Nayara. Obrigado, Eliseu. Obrigado a todos. Antes de terminar, deixa eu só destacar aqui que hoje tem Dourado, tem Cuiabá, olha, né? Vamos torcer para o Cuiabá hoje, dia 9 às 17h30 na Arena Pantanal, que vai receber, o Cuiabá continua sendo líder, ele vai receber o Ponte Preta na Arena Pantanal. Vamos torcer, gente. Só lembrando que amanhã, a Ponte Preta, tá? Amanhã, quem que é o nosso... Deixa eu pedir a colinha aqui para a Verônica. Segunda-feira, gente, perdão. A gente vai receber aqui, a gente vai dar sequência aos candidatos ao Senado e a gente vai receber o Euclides Ribeiro, é isso, né, do Avante, segunda-feira, no feriadão de Nossa Senhora Aparecida. Obrigada, então. Você fica agora com o Fala Brasil. Gente, um excelente final de semana. Se cuidem, tá? Tchau.